temporal. Andy, que a gente tem aí esta semana, super quarta, né? Expectativa principalmente em relação à política monetária americana, do Fed, como deve vir. A gente viu na semana passada Christine Lagarde puxando à frente ali, né? A fila, vamos dizer assim, das reuniões, né, deste mês tão importantes. Ela foi dura ali ao manter, né, exatamente a taxa, subir a taxa naquela magnitude que já havia sido anunciada, independente dessa crise. Ela trouxe aquela sinalização de que é preciso olhar primeiro para a economia, continuar ali tentando fazer os esforços para trazer a inflação para dentro da meta. Há uma grande expectativa agora para esta reunião do Fed, mas trazendo para o nosso Copom aqui, já que a gente estava falando agora, né, do Haddad, toda essa questão do arcabouço, apesar de toda essa pressão por parte aí do governo, né, a crise do mercado de crédito também pesando, você acredita, né, o mercado em geral ali, acho que não vê um corte agora para essa reunião da Selic, né, acho que pelo que tudo leva a crer que deve continuar neste mesmo patamar, o detalhe acho que deve estar vindo ali na ata, né? Acho que o mercado está aguardando muito mais a ata do comunicado daqui para frente. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação, você acha que toda essa pressão, né, em relação, ainda sem esse arcabouço definido exatamente, acho que fica mais difícil aí ter alguma movimentação do Copom, né? Paula, sem a definição do arcabouço fiscal não tem onde mexer. Não tem como mexer. Mesmo mexendo, mesmo apresentando o arcabouço fiscal, sem que haja uma contrapartida de redução dessa farra fiscal que o Brasil vive hoje, né? Toda semana é anunciado um pacote para alguém, para algum grupo, alguma coisa do gênero. Esse tipo de coisa tem que parar, porque o governo tem que ter prioridade. Nós vamos gastar A, B, C e D e não no resto. E isso não foi feito ainda. A gente continua no modelo de palanque, usando a política fiscal como o acelerador desses relacionamentos políticos. Isso tem que parar, porque senão a taxa de juro não pode cair. Outro ponto muito importante, endividamento. O Brasil só tem 74% dívida PIB. Só que os seus pares, países de renda média, os países emergentes, a média é inferior a 50%. Não existe um único país de renda média, nenhum deles, com uma relação dívida-PIB acima de 50%. O Brasil está deveras acima. Então a gente não pode se comparar com o Japão, a gente tem que se comparar com a nossa liga. A gente não joga na Premier League, a gente joga numa outra liga. E a nossa liga, nós estamos muito fora desse escopo. Então a gente precisa endereçar imediatamente a questão de gasto público, como é que a gente vai pelo menos frear, não quer dizer que vai reduzir, acho difícil reduzir. Agora, frear que a gente precisa ter, de fato, uma atenção muito profícua com relação à inflação, que mês passado ela registrou 0,84%. Quer dizer, nós não estamos num ponto onde a inflação está debelada. Portanto, sim, ministro Haddad, portanto, sim, Josué, nós temos razão para ter taxa de juro a 13,75%. E isso é muito importante porque grande parte da inflação que vinha através da transmissão dos combustíveis, que impactam depois comida, etc., porque existe uma cadeia de transmissão, tá? Agora, com a reoneração dos combustíveis, a gente precisa saber onde é que vai parar isso. E a gente pode reacender, como vimos, um pequeno pico para cima de 0,85 comparado com janeiro, 0,84 comparado com janeiro. Quer dizer, não dá para tirar o olho da inflação e dizer, nós estamos preocupados com outras coisas. Não. O maior inimigo da economia é a inflação e principalmente da economia do pobre. Não existe fazer política social num país que tem inflação ao redor de 6%. Quer dizer, nós temos que frear a inflação e essa é a função mais importante do Banco Central. Portanto, o Banco Central independente não deveria escutar a nenhum tipo de pressão, a nenhum tipo de argumento além dos argumentos técnicos. E ainda, né, o próprio Alckmin falou que não há motivos aqui em relação a gente ter esse juro real alto, na casa aí de 8%. Ele trouxe aqui outros pontos, só para a gente atualizar, né? Alckmin diz, não há nada que justifique o juro real 8%, não há demanda explodindo praticamente no mundo inteiro, os juros são negativos. O governo agiu de forma correta na questão dos combustíveis, seria confortável e populista dizer que não vai se cobrar nada de impostos de combustíveis, né? Trazendo então aí, para complementar, ele falou que queremos desenvolvimento com estabilidade e
inflação não pode voltar. Inflação não é socialmente neutra. Ela tira o do mais pobre para os mais ricos, né? Falas então aqui do Alckmin trazendo, né, ainda essa repercussão, além da questão também do Haddad, ele traz aí o Alckmin essa pressão também em relação aos juros mais altos. Como que você avalia essa Perfeita colocação do Alckmin, tiro o meu chapéu para ele. E complemento a sua fala dizendo o seguinte, obviamente não tem nenhuma razão. Então é uma das maneiras que a gente tem para baixar a taxa de juro é reduzir o gasto público, porque o governo sozinho hoje toma mais de 70% do crédito privado disponível às empresas e aos indivíduos. Uma vez que existe esse movimento, existe uma coisa em economia que nós chamamos de crowding out. Então, quando você tem um tomador de empréstimos, de crédito do tamanho do governo federal, tá, e ele paga isso, e acontece mais ou menos, mais ou menos não, acontece de fato um leilão, quem paga mais para emprestar para quem, né, quando o governo começa a pagar mais com a subida da taxa de juros, o que acontece? A maioria dos cidadãos comuns e as empresas, as pequenas e médias empresas, são puxadas para fora, são levadas para fora do mercado. Portanto, esse é um movimento de crowding out. Eu prefiro emprestar dinheiro para o governo, que tem um risco de crédito, uma chance de quebrar menor, do que emprestar para o Van Dijk Silveira S.A. ou emprestar para uma empresa, seja lá qual for, que ela não tem esse mesmo nível de capacidade de honrar suas dívidas como o governo federal.